Olá, igreja, uma boa noite na paz de Jesus. Hoje a gente vai aqui bater um papo. Quem aqui sabe o tema da série? Quem aqui sabe o de hoje? Quando eu vi o tema da série, eu estava pensando, eu lembrei de uma passagem que, acho que é Pedro que fala para Jesus. Mas que palavra dura, quem poderá ouvi-la? Hoje a gente vai bater um papo sobre solteirice. A gente vai saber por que solteirice é bom, por que a gente é solteiro, por que a gente deve ser solteiro, por que a gente deve ser feliz em estar solteiro e tal. E eu gostaria de saber de vocês o que é solteirice. Alguém quer dar um palpite? Alguém quer dar um chute? Levanta a mão, quem quiser dar um chute aí. Tu? O que é solteirice pra ti? Fala aí. Uma pessoa que não está em uma relação de namoro ou alguma coisa do tipo. Uma pessoa que não está em nenhum relacionamento. Mais alguém? Mais alguém quer dar algum chute? Tu quer falar? Desculpa aí, câmera. Pessoa que não namora. Uma pessoa que não namora. Bom, eu quero convidar vocês agora a abrir a Bíblia de vocês em João, capítulo 15, tá? A gente não vai ler ainda. E agora, inclusive, eu gostaria de fazer um exercício aqui de igreja, de servir o irmão. Quem aqui está com Bíblia? Levanta a mão. No celular, de papel. Agora, quem não está com Bíblia, levanta a mão, por favor. Pronto. Tem muito mais gente com Bíblia do que gente sem Bíblia. Se você está sem Bíblia, senta perto de alguém que está com Bíblia e lê da pessoa com a pessoa que está do seu lado. Vou abrir aqui a minha. Bom, antes da gente ler, eu queria contar para vocês um testemunho, tá? Como boa parte de vocês sabe, essa é a primeira vez que eu venho pregar aqui. E assim, vocês devem imaginar que eu fiquei nervoso, fiquei feliz, óbvio, mas fiquei nervoso quando a Vitória me chamou e tal. E aí eu comecei a orar. Orava. E aí, beleza. De domingo para segunda, que foi o dia que ela me chamou, isso faz 2 semanas, eu não dormi direito. Eu ficava acordando de noite, sei lá, porque não nem sonhava, na verdade, mas eu fiquei muito nervoso e não consegui dormir direito. E aí na segunda-feira, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida quanto naquele dia. Eu passei o dia inteiro, o Senhor fala comigo, o Senhor coloca as palavras na minha boca, o Senhor coloca. E aí quando chegou de noite, eu sentei para começar o esboço, e aí eu escrevi um bocado de coisa, e quando eu fui ler depois para ver se saía algo, eu não entendi nada do que eu tinha escrito. Eu olhei assim, meu Deus, isso aqui é um sinal de Deus me dizendo, não, meu filho, não é para você não, seu ministério é outro. Mas aí, isso aconteceu e eu passei mais uma noite sem dormir direito. Então, de segunda para terça, eu também não dormi direito. E aí eu estava aflito, caraca, velho, e agora o que eu faço? Será que eu desisto e tal? E aí, eu tinha que pegar a minha carteira de estudante num lugar bem longe da minha casa. E eu estava sem, então eu tive que pedir um Uber nesse dia. E aí, quando eu estava no Uber, eu estava pensando sobre isso, né? Caraca, o que é para falar? O que eu devo dizer, Deus e tal? E, bom, desde que eu me converti, eu participo de grupos de leitura bíblica. E, por causa disso, eu creio que Deus me deu um amor muito grande pela palavra. Então, é muito normal para mim, em situações aleatórias, passagens ecoarem na minha mente e eu entender Deus falando comigo nesse momento. E, então eu estava na moto lá, no Uber, vocês verem, o ventão assim na cara, a tempestade é você. E aí, uma passagem ecoou na minha mente, aquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, se não me engano. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, eu percebi que naquele momento eu ia falar sobre solteirice. E, bom, estar solteiro é exatamente o que vocês fizeram. Você não está com ninguém ali, né? Mas era uma série sobre relacionamentos. E eu entendi que, com isso, mesmo naqueles momentos em que eu estava ali fazendo esboço e não estava saindo nada, Deus estava falando comigo. Porque eu não escrevi coisas aleatórias, óbvio. Eu escrevi coisas da Escritura. Então, Deus falava comigo e se relacionava comigo o tempo inteiro. E eu me deparei com
o relacionamento na solteirice, o Deus relacional. C.S. Lewis, no livro... É um livro biográfico, ele conta a história da amizade entre C.S. Lewis e Tolkien. O nome do livro é O Dom da Amizade. Ele descreve Lewis no ônibus e ele se converte ouvindo nada, na verdade. Ele estava sentado e, de repente, ele percebe o vazio que existe nele e se depara com algo que vem de fora. Um Deus relacional. Então, Deus falava comigo o tempo inteiro, audivelmente, porque uma voz na sua cabeça, que não é algo de você, mas algo que vem da Escritura, é Deus falando com você. Então, Deus falava comigo diretamente, audivelmente. Eu não vou dizer para vocês que, naquele momento, tudo se resolveu e o esboço saiu assim, lá Chico Xavier, eu fechei o olho e comecei a escrever. Não, isso não aconteceu, isso não existe. Mas o meu medo, a minha insegurança de não conseguir chegar aqui, morreu ali. Porque eu sabia que, no tempo certo, Deus falaria. E aí eu passei a conseguir discernir Deus falando comigo nas situações. Naquele mesmo dia eu vi um homem pregar sobre Jesus é amigo, e nós vamos ler sobre isso daqui a pouco. Então, as coisas mudaram. Eu não precisava esperar mais algo, porque já estava comigo. Eu vou abrir aqui, acompanha aí com a pessoa que está do seu lado, se você não estiver com Bíblia. Se você está com Bíblia, acompanha na sua Bíblia. Vamos ler aqui, a partir do verso 13, tá? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Se vocês puderem ficar de pé para a gente orar. Pai Santo, Deus de graça, eu creio que o Senhor está aqui. E eu peço a tua mão poderosa nesse momento, Senhor, sobre a vida desses adolescentes, sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão aqui. Eu sei que o Senhor fala e nós queremos te ouvir, Senhor, então fala nessa noite. Não permite que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas edificado pela tua palavra, Senhor. Sabendo que o Senhor ama, que o Senhor supre, que o Senhor é suficiente. E quanto a mim, Senhor, eu te peço que me dê autoridade, mas humildade, para entender que é o Senhor que fala. E que o que eu falar aqui é em teu nome, não para que eu me glorie, nem para que homens se gloriem, mas para que o Senhor seja glorificado. Nos transforma, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, o dicionário, ele define a palavra relacionamento como o ato ou o efeito de se relacionar, mas como uma ligação, estabelecer uma ligação ou uma conexão com alguém. Boa parte de nós, jovens, acredita, a gente tem uma tendência de achar que relacionamento é quando alguma coisa tem a ver com namoro ou com alguma coisa amorosa. Quando a gente vê lá no Facebook, alguém aqui ainda tem Facebook, eu acho que a geração de vocês já não usa mais, mas perguntar aqui, Janine, se aparecesse alguma amiga tua no Facebook e lá dissesse que ela está em um relacionamento sério com alguém, o que ia aparecer para ti? Ia aparecer que ela estava namorando, né? Nós temos uma tendência de achar que um relacionamento sério é um namoro. E, bom, só é sério quando é namoro. Então, isso acontece porque boa parte de nós jovens acreditamos ou sentimos uma necessidade de uma carência de alguém que supra aquilo que é incompleto na gente. E a gente tem uma tendência, então, de achar que esses relacionamentos, que as outras pessoas é que vão suprir essa carência. Então, quando a gente entra num relacionamento, a gente já tem a esperança de que a outra pessoa complete você. Já tem essa expectativa de entrar num relacionamento e finalmente estar completo, de finalmente ser um só. E aí, você já entra nesse relacionamento com uma expectativa absurda, esperando daquela pessoa que ela supra tudo que você tem de carência, e quando você percebe que ela é imperfeita, que ela é incompleta, você se frustra. E aí, você
culpa a pessoa por alguma coisa ou algum trauma que você percebeu em você. Às vezes isso já estava lá e aí aquela esperança só desencadeou isso. Mas você se frustra e aí você coloca a culpa naquela pessoa. Então o pobre coitado que entrou no relacionamento talvez com a mesma expectativa que você, sai culpado de algo que você colocou nele, que ele não colocou em você. Você entra na expectativa de receber ao invés de transbordar. E aí isso acontece. Ou então, por outro caminho, você entra num relacionamento e você busca santidade, mas faz como o povo de Israel, em 1 Samuel capítulo 8. Eles trocam o reinado do Deus perfeito para um homem que iria reduzi-los à escravidão. E a gente sabe que isso acontece. A gente viu isso acontecer com o povo de Israel quando eles foram exilados e reis fizeram com que o povo caísse em idolatria. E aí você busca santidade, mas você espera do outro. Aliás, você se submete à vontade do outro. Então, você quer buscar a Deus, mas a outra pessoa não quer. E aí você fica escravo daquele relacionamento. Mas a solteirice, ela é uma parte inevitável da vida. Então ela é um chamado de Deus para que a gente possa entender a respeito do amor dele. O que ele tem para nós. Um amor insuperável, um amor infinito. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, é o momento em que Jesus está na cruz. Jesus naquele momento estava cumprindo algo que ele não deveria, algo que ele não merecia. Para quem não sabe, a morte de cruz era uma morte humilhante. E ela era para os piores criminosos de todos. Homens que descumpriam a lei, então Jesus estava lá com assassinos e ladrões, mas ele não era nada disso. E naquele momento, no versículo 46, ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, a gente, quando lê, normalmente pensa, caramba, velho, Deus abandonou o próprio filho. Mas em Isaías 53, o profeta Isaías vai dizer que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Naquele momento, o que acontecia com Jesus era que ele pagava pelos nossos pecados. Ele fazia algo que não era para ele fazer, ou não era dele, mas ele cumpria a vontade de Deus. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o lugar que Deus ficava, ou o Espírito de Deus, digamos assim, e ele era separado por um véu. No momento em que Jesus paga na cruz, o véu é rasgado. O véu que separava já não separa mais. Quem aqui conhece esse louvor? Todo mundo, vamos cantar. O véu que separava não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Então o véu que nos separava de Deus foi rompido. Ele foi rasgado. E agora nós temos pleno acesso ao amor de Deus. Naquele momento, Jesus perguntava aquilo porque ele tinha também as consequências do nosso pecado. No Éden, Adão e Eva, eles comem o fruto proibido, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E tinha a árvore da vida também. Então, quando eles comem, eles perdem o acesso a uma árvore que eles tinham acesso o quanto eles quiserem. Deus expulsa eles do jardim, porque se eles comessem daquele fruto, eles iam permanecer com o pecado e com a vida eterna. E aí, eternamente fora da presença de Deus. Então, naquele momento, Jesus sentia a pior consequência dos nossos pecados. A completa ausência de Deus. Aquilo que manteve ele durante toda a vida dele, naquele momento era separado dele, e ele fala essa frase muito dura de se ouvir. Então, ele fez tudo isso, ele se sacrificou como um amigo, e a gente ouviu que amigo é aquele que se sacrifica uns pelos outros. Então, Jesus, como nosso amigo, dá a sua vida para que nós pudéssemos nos tornar irmão deles. Um amor sacrificial, insuperável, imbatível, que lança fora todos os nossos medos, todos os nossos dilemas, como o que eu senti para fazer esse esboço e para vir para cá, naquela apreensão, mas por causa de Jesus, por causa do que ele fez,
o Espírito de Deus veio sobre nós e eu entendi que Deus estava se relacionando comigo e Ele tinha dado aquilo que Ele tinha de mais precioso. E isso não foi por causa de um namorado, de uma namorada, de um marido, de uma esposa, de um paquera, de nada disso, mas isso veio de um amigo. Isso veio de um irmão e de um pai. O que eu estou querendo dizer para vocês, galera, é que não busquem estar completos em relacionamentos com pessoas incompletas, enquanto o amor perfeito de Deus quer se relacionar com cada um de vocês. Não busquem pessoas que não caminham nos caminhos que vocês caminham. Pessoas que caminham em direção à morte, mas busquem em alguém que é perfeito. E quando vocês receberem, transbordem esse amor. Eu tenho certeza que deve ter alguém aí que está pensando, mas mesmo assim eu queria namorar, né? Eu queria ter uma namorada, eu queria ter um namorado. Cara, se você quer namorar, se você quer ter um namorado, se você quer ter uma namorada, você está sentindo isso, você está gostando de alguém, ajoelha e ora pela vida dessa pessoa. Mas enquanto você espera, coloque isso diante de Deus e espera, mas enquanto você espera, levanta e dá testemunho desse amor. Transborda isso para as pessoas e quando você estiver com alguém, não espera nada dessa pessoa. Transborda para ela. Lógico, você não deve se relacionar num julgo desigual ou com alguém que tem valores e princípios diferentes dos seus. Mas se você vai buscar alguém, transborde o amor de Deus para essa pessoa. Não fique esperando nem se frustrando em relação a essas coisas. Se você está aí com a Bíblia ainda, abre em 1 Coríntios capítulo 7. Produção. No versículo 23, tá? Não está aparecendo aqui, não sei se está no slide, mas a gente vai lendo aqui. A partir do versículo 23, a gente vai pular para o 27, depois para o 32, tá? Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Não coloque a sua expectativa da sua vida, da eternidade e de tudo aquilo que acaba com a dor em alguém. Em uma pessoa pecadora como qualquer outra, mas em Deus, porque você foi comprado por alto preço. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Agora no versículo 32, tá? A gente vai ler mais para frente. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Isso aqui já é mais uma exortação pessoal de Paulo. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que a solteirice é como uma dádiva. É uma oportunidade única, porque depois que você casa, você não volta mais. Então, é uma oportunidade única de se dedicar ao Senhor e ao seu reino sem restrições, sem se preocupar com coisas deste mundo. E aí, vocês vão ter que perguntar isso para alguém casado, porque eu não sei quais são as coisas deste mundo. Ou sei. Mas algo que Paulo ressalta é que a gente vai se beneficiar dos benefícios trazidos na cruz, mas ele diz que aquele que não tem esposa, ou aquele que não tem marido, deve se preocupar com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. E, bom, a Bíblia fala em várias passagens sobre coisas que agradam a Deus, mas tem uma que ela ressalta que é crucial. Quem aqui sabe o que é isso? Para agradar a Deus. Tu sabe? Não. Oi? Também não. É uma delas. Mas mais crucial ainda do que isso. Tu? Mas os outros também não. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
Bom, a gente não tem como amar a Deus se a gente não acredita que Ele existe, né? E a Bíblia descreve a fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1, como a certeza daquilo que não vemos, a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então a fé é uma certeza, como se você vai fazer uma prova e tem 10 questões dessa prova, e aí você tem certeza daquela questão. Alguém aqui erraria essa questão? Você tem certeza e você erraria essa questão, tem alguma coisa errada. Mas a fé, ela é uma certeza. E a certeza, ela produz em nós a ação. Como se você tem uma prova, tem uma questão, e você tem certeza, você marca o item correto para acertar a questão. A certeza, ela produz em nós a ação. Então, se nós temos plena certeza de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e que Ele dá testemunho da nossa fé e nos torna justos diante de Deus, então não tem como você permanecer da mesma forma. Jesus, o encontro com alguém como Jesus é um encontro muito impactante e ele deixa marcas eternas. O pastor americano e pregador Paul Washer, na pregação chocante, não sei se vocês já assistiram, mas tem no YouTube, no visual mais antigo, mas é uma pregação muito impactante e ele faz a seguinte ilustração. Ele fala que se você estiver na rua e você tiver um encontro com um caminhão, você for atropelado por um caminhão, não tem como você sair do mesmo jeito. Alguém discorda que não tem como sair do mesmo jeito se for atropelado por um caminhão? Passou por cima. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Jesus é muito maior do que um caminhão. Então, se você diz que crê em Jesus, mas isso não provoca uma mudança em você, então você não crê em Jesus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 26, ele diz que uma fé sem obras é morta. Então, se você recebe Jesus, mas sente que não tem necessidade de reconfigurar a sua maneira de pensar e de agir, então você não teve um encontro com Jesus. Você pode até saber que Ele é real, que Ele é Deus, mas você não o confessa como Senhor e Salvador. Então, se você crê em Jesus, e se você roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esse é Efésios capítulo 4, versículo 28. Então, se você desobedecia, não desobedeça mais. Se você não amava o próximo como a você mesmo, você... Tem um livro do C.S. Lewis, não vou lembrar exatamente para vocês. Aliás, Cristianismo Puro e Simples. Ele relata que a gente tem um amor próprio tão grande que nós constantemente, sem perceber, estamos nos perdoando a cada momento. Então, se a gente faz uma burrada, a gente não crucifica a gente mesmo. Na verdade, a gente costuma se perdoar. Então, você não ama o próximo, passe a amar o próximo. Porque Jesus transforma as nossas mentes e nos dá sentido. Nos dá propósito. E esse propósito é que faz com que alguém que estava perdido mudar completamente o rumo e se tornar um homem de Deus. Uma mudança extraordinária promovida pelo Espírito de Deus. Isso não é algo completamente distante como para alguém casado, como não é algo que é exclusivo para o Daniel Almeida, o pastor da igreja, mas para qualquer um que é amigo de Jesus. Vocês são amigos de Jesus? Quem é amigo de Jesus, fala amém. Quem não é amigo de Jesus, fala misericórdia. Rapaz. Cara, o teu chamado é para ser um homem de Deus. Moça, o teu chamado é para ser uma mulher de Deus. E isso não depende da expectativa de ninguém, não depende da sua fase de vida, não depende de se você está em um relacionamento, se você não está em um relacionamento, porque você já está num relacionamento com Jesus. Bom. Então, a ciência do amor de Deus, a ação do Espírito Santo e a constante mudança de atitude, nós passamos a ter uma identidade. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 3, ele fala: Não tá? Bom, vamos lá. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós já não somos mais escravos do pecado, nem das obras do diabo, nem desse mundo maligno, mas nós assumimos a identidade de filhos de Deus, por adoção, por meio da fé em Jesus. E, bom, eu gostaria de contar para vocês o meu testemunho. 3 anos, pouco mais de 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, eu não caminhava com Jesus. E antes da pandemia começar, eu me converti durante a pandemia. Eu estudava numa escola em que eu passava o dia todo. E eu me lembro que era interessante estar lá porque tinha as amizades e as coisas, mas era muito raso, não era tão profundo. E não porque aquelas pessoas eram ruins ou nada disso, mas porque faltava algo. Então, nesse tempo eu estava em um relacionamento e aí começa o período da pandemia. E, bom, essas amizades esfriaram e eu me distanciei muito dessas pessoas porque eu me relacionava com elas mais por uma questão de rotina do que por algo propriamente dito. Então, essas coisas esfriaram e eu comecei a me distanciar dessas pessoas. Esse relacionamento em que eu vivia também acabou durante a pandemia. E um dia eu estava deitado no meu quarto e olhando para o teto, aquela cena de filme adolescente. E daquilo que eu fugia naquele tempo me consumiu por inteiro. Eu percebi um vazio no meu coração que eu não sabia para onde ir. Frequentava igrejas evangélicas quando mais jovem, mas aquilo nunca tinha me impactado porque essas coisas estavam lá. E naquele momento, nada mais daquilo estava lá. E aí, com muita insistência da minha tia, acho que ela passou uns 2 anos me chamando para ler a Bíblia. Não lembro bem quanto tempo foi, mas ela perturbava toda vez que ela me via. Ela dizia, Caio, vamos ler a Bíblia, Caio, vamos ler a Bíblia, Caio, vamos ler a Bíblia. Eu sou muito grato por isso. Então, eu vivi aquele tempo, alguns meses desse jeito, e dia 1º de janeiro de 2021, eu começo a ler a Bíblia. E naquele momento, alguma coisa aconteceu. Eu não sei dizer para vocês o que aconteceu naquele exato momento, mas alguma coisa me encheu. Parecia que aquilo que não fazia mais sentido passou a fazer sentido. Algumas coisas das quais eu fazia, eu não sabia porque eu fazia. E de repente, elas passaram a fazer sentido. Eu fui um escoteiro por um tempo. E era muito massa, a gente brincava e tal. Servia e ajudava a velhinha a passar a rua assim. E vendia... Não tinha venda de biscoito, a gente vendia as coisas daqui mesmo, né? Para ir para acampamento, mas como vocês vão fazer aqui. Mas aquilo também não tinha propósito. Eu me dedicava a muitas coisas e a minha família sabe o quanto eu costumava me entregar, mas aquelas coisas eram rasas, elas não produziam eternidade em mim. Então eu comecei a ler a Bíblia e tudo começou a fazer sentido. Aquele Deus relacional que C.S. Lewis fala durante a conversão dele, que ele percebe que existe. C.S. Lewis era um ateu. E ele se torna um teísta, alguém que acredita que existe um Deus. E ele percebe que esse Deus é profundamente relacional. E naquele momento, eu sentia aquele Deus se relacionando comigo. Profundamente e de verdade. A banda, se já estiver aí, quiser subir, tá? Bom, naquele momento eu percebi que Deus falava comigo e aquilo que não tinha propósito começou a ganhar propósito. Eu fui preenchido por aquele amor. E, bom, quando eu leio isso e já conhecia Jesus, sabia a história dele, eu acho que todos conhecem, eu percebi o que estava acontecendo. Por causa do que ele tinha feito, a passos largos ou curtos, ele passou a me fazer um filho de Deus
E esse é o mesmo processo que qualquer cristão que se converte vive. Passos largos ou passos curtos, nós nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus de um reino eterno. Tem uma parte do livro O Peregrino, que é o tema do nosso acampamento, que ele relata o que faz ele continuar uma caminhada que é tão difícil, por onde ele passou por tantas batalhas. Em alguns momentos do livro ele tem batalhas difíceis, como quando ele luta contra um demônio usando uma espada, e essa parte é muito massa. Mas o que faz ele continuar é quando ele percebe o manto que cobre ele, o pergaminho que ele carrega, que seria a palavra de Deus, e a cidade para a qual ele vai. É isso que faz com que ele continue. Então, nós passamos a ter essa identidade. E quando tudo isso aconteceu, tudo foi preenchido. E, bom, eu não sei se algo aqui falou com você hoje, se você sente que, apesar de conhecer Jesus, tem ido numa caminhada rasa, buscado suprir a carência do seu coração em relacionamentos, em pessoas que, no fim das contas, você sabe que sempre vão te frustrar. Se você tem essa sensação e tiver coragem nessa noite para ficar de pé aqui, para a gente poder orar por você, fica de pé que eu quero orar pela sua vida. Se você acha que você tem caminhado no nível raso, mas você quer ter uma caminhada mais forte com Jesus, você quer suprir as suas carências nele, você quer ser achado nele, como disse o apóstolo Paulo, então, se você quiser não levantar, mas baixar a sua cabeça aí para a gente orar, quero orar pela sua vida. Vamos ouvir esse louvor primeiro. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo, e ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Vamos cantar isso mais uma vez, do início. Conheci um grande amigo, e ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus,
gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Senhor, aqui unidos em um só Espírito diante da Tua presença, Senhor, eu gostaria de Te agradecer por essa oportunidade e também gostaria de Te pedir, Senhor, colocar diante de Ti a vida desses adolescentes. Eu não sei se o que eu disse ou o que o Teu Espírito falou nessa noite convenceu alguém, mas eu peço que as Tuas palavras, Senhor, permaneçam nesses corações e que talvez não hoje, mas em algum momento, Senhor, eles percebam que tudo está em Ti, que não há medo, não há dor que nos deixe sozinhos, mas o Senhor está aqui. A Tua mão sustentou tudo que existe e continua sustentando, Senhor. E o Senhor cumpriu a promessa de estar conosco nesse tempo, através de Jesus. Eu sei que a Tua promessa de que em algum momento não haverá mais dor e que nós estaremos na Tua presença, plenos, livres do pecado, vai se cumprir. Então coloca isso nos nossos corações, Senhor. Transforma os nossos corações. Nos guia para a Tua honra e para a Tua glória, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém.